Nós vamos hoje abordar esse texto do versículo 1 ao versículo 5. Aí eu vou fazer algumas abordagens, depois a gente volta para o texto para continuar fazendo outras reflexões. Combinado? Vem comigo, diz assim, Isaías 55, a partir do verso 1. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, compram vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu o esplendor. Esse grande convite a esse grande banquete com as melhores comidas e bebidas que existem, a mais fina iguaria, comida boa, comida que satisfaz, é feito para todas as pessoas, inclusive e principalmente as pessoas que não podem pagar. Porque a ênfase é clara, olha, venham sem dinheiro mesmo, venham você que não tem condição, está falando aos pobres, aos oprimidos, aos cativos, às pessoas que não têm mérito para estar naquela mesa, está falando a um povo sofrido na Babilônia, que chegou lá por causa dos seus pecados, um povo que não tem mérito nenhum diante de Deus, praticou a idolatria, a injustiça, derramou sangue inocente, não foi fiel às alianças, um povo que não tinha como chegar diante de Deus de forma orgulhoso, nem comprar nenhuma comida, nem se sentar na mesa do banquete de Deus. O que Isaías está dizendo é: venham vocês que passaram por esse momento muito difícil de juízo, vocês que realmente não têm condição de comprar nenhuma comida nessa mesa. Venham vocês, porque a partir de agora, a promessa, a aliança, o que eu estou proclamando para vocês é uma reconciliação. E veja, vai ser uma reconciliação não porque vocês são maravilhosos, não porque vocês são poderosos, não porque vocês são a nação mais santa do mundo, mas porque eu estou pagando o banquete. Eu estou fazendo isso de graça, através da minha graça. Veja, a gente sabe que na Bíblia a salvação, a vinda do Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados foi algo dado a todos nós por meio da graça, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A grande revelação é que esse Deus amou tanto esse mundo, nos amou tão profundamente, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Deus que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar a nossa dívida, para rasgar o escrito de dívida que estava sobre a nossa vida, de maneira que eu sou pecador, eu tenho pecado e eu cometo pecados, eu tenho uma natureza pecadora, e eu não merecia estar diante de Deus, mas eu depositei junto com Cristo naquela cruz os meus pecados, e ele morreu e ressuscitou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí então ele pagou os meus pecados, e abriu um novo e vivo caminho para que eu pudesse me relacionar com Deus, para que eu pudesse sentar nessa mesa maravilhosa e comer junto com Deus. Deus agora não está mais irado conosco. Ele estabeleceu a paz. Esse convite sem dinheiro nenhum não significa que não teve um custo. O custo foi enorme. O custo foi o sacrifício do Filho de Deus. Mas está consumado, ele ressuscitou, está pago, e agora você pode se aproximar, comer da comida boa, comer da comida que faz a alma viver. Não tem assim, olha, não diz no verso 3 assim, ó: deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Ele está falando mesmo de comida? Ele está falando mesmo de bebida? Ele está falando de uma conversão do coração, de fato. Porque a minha alma viver, o que significa vou comer e beber para minha alma viver?
na verdade, você está entendendo muito bem, é você ser livre dos seus pecados, é você ser livre da perdição, é você ser livre da condenação, para que a sua alma viva. Nós estamos falando de salvação, do resgate do pecado, da vinda do Messias para transformar o coração do homem. E isso é tão claro que a sequência você observa ele falando do reino de Davi, das promessas de Davi. Toda vez que você vê Isaías falando de Davi, ele está falando do Messias. Porque Davi já passou na história do povo de Israel. Mas quando você fala de novo desse novo Davi, desse novo ungido, desse novo Messias, ele está apontando para Jesus Cristo. Mas no vídeo passado sobre Isaías 61, a gente conversou muito sobre esses entrelaçados das camadas proféticas do tempo da reconstrução e do tempo do Messias, né? Toda vez que a gente se aproxima desses textos, a gente percebe que existem algumas orientações que parecem apontar para o retorno do povo da Babilônia na reconstrução efetiva da Jerusalém que estava destruída. E aí os Messias citados, os ungidos citados, se aproximam mais dos líderes como Zorobabel, como Ciro, como pessoas que foram escolhidas por Deus para fazer essa restauração. Alguns momentos no texto, e principalmente de Isaías, você vai perceber que esse reino davídico, esse Messias sofredor ou Messias glorioso está falando de Jesus Cristo, que vai vir, que vai perdoar os pecados, que vai trazer a graça de Deus, que vai introduzir os gentios na nação, né, no povo de Deus. Aí você percebe que é Jesus Cristo que ele está falando, né? Mas algumas vezes você vai perceber que o texto dá uma esticada de uma forma gloriosa, todas as nações da terra, todo mundo, a plenitude grande, não vai ter mais mal, não vai ter Jerusalém com as ruas de ouro. Então quando ele dá aquela esticada muito grande, fala de um Messias totalmente vitorioso, então de alguma forma ele está apontando para promessas de uma segunda vinda, de umas promessas futuras. Então a profecia nesse momento ela tem essas três camadas: a camada presente do retorno da Babilônia para poder restaurar Jerusalém que foi destruída depois de todo o período profético e do juízo vir sobre a nação. Tem a vinda do Messias e a restauração do pecado, do reavivamento do reino de Deus no nosso coração e a introdução dos gentios, né, nesse contexto. E também as coisas e as promessas plenas, perfeitas, grandiosas, que todas elas a gente aponta para uma segunda vinda de Cristo, tá certo? Então quando ele fala aqui de um reino davídico, a gente, da maneira como a gente entende nesse momento do livro de Isaías, ele está falando talvez, e na minha compreensão, de uma perspectiva espiritual. E aí a gente percebe que existe muito relacionamento do que Isaías está falando com muitas coisas que Jesus falava. Então, talvez ele está aplicando aqui o reino de Deus, o Messias sendo Jesus Cristo e essas nações que vêm reconhecer Jesus sendo gentios, sendo colocado dentro do reino de Deus. E essa salvação e esse convite feito ao reino é um convite pela graça, feito através do sacrifício de Jesus, da obra de Cristo que fez no meio de nós. Você percebe, a partir do momento que você vai entendendo essas imagens, vai entendendo essas profecias, que aquilo que Jesus falava no Novo Testamento, que a gente desconectava de algumas coisas do Antigo, começam a aparecer totalmente uma releitura do que foi dito. Preste atenção, nós estamos falando de um banquete, nós estamos falando de alimentação, comida e bebida, nós estamos falando de um convite, nós estamos falando de pessoas que não têm condição de pagar, né? Nós estamos falando de graça, nós estamos falando do Davi, nós estamos falando de um reino, não é isso? E o que é que Jesus pregava? Não pregava o reino de Deus? Não fazia muitas e muitas parábolas sobre os banquetes? Sobre o convite? Veja só, eu vou ler aqui um comecinho. Vou pegar aqui Lucas capítulo 14, no verso 15 e 16, que é o final de uma aplicação que ele fez e o começo de outra. Ele está nessas duas aplicações falando do banquete, do convite. Veja só. No 15, uma pessoa diz assim, depois de Jesus Cristo ter falado de um convite a um banquete, que ele falou assim, olha, quando vocês forem convidar alguém para comer na sua casa, convide quem não tem condição de pagar. Convide os mancos, os aleijados, os pobres, os humildes, que eles não podem te retribuir, sabe? Para mostrar essa graça. Porque o reino de Deus vem pela graça. Aí uma pessoa diz assim, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz é aquele que comer no banquete do reino de Deus. Perceba que reino de Davi, reino de Deus,
a imagem do banquete também estão todas presentes aqui no Novo Testamento, e ainda assim Jesus começa a contar outra parábola. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. De novo, a imagem do convite, a imagem do banquete, a imagem do reino. Todas elas estão aí em Isaías 55. Veja só o que diz assim nessa passagem de Mateus 22. Inclusive, nós estivemos falando sobre ela na última palavra que eu fiz no canal principal sobre as bodas de casamento. Mas veja só o comecinho dessa parábola para você perceber que todos os elementos, todos os personagens estão aqui no Novo Testamento. Como se a gente começa a ler os ensinos proféticos, a gente começa a entender que Jesus estava totalmente conectado com aquilo que foi revelado, com as profecias. Veja só, Mateus 22, no verso 1. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mais adiante você vai perceber que nessa passagem os gentios são convidados. Todos aqueles que não eram do povo de Israel estão sendo convidados para essa festa de casamento. E eles comparecem à festa, mostrando todas as nações vindo para esse grande reino de Deus. Algumas pessoas olham esse texto e pensam sempre numa perspectiva muito futura. Tudo ainda vai acontecer. E tem que acontecer assim, com o reino mesmo, Jesus sentado ali na cadeira de Jerusalém, todo mundo, todas as nações vindo até ele. E dessa forma dizem que ainda nada disso aconteceu. Eu não sou dessa perspectiva, embora eu possa considerar que ainda virá na segunda vinda algum tipo de reino nessa perspectiva. Eu considero que também isso é uma revelação espiritual, como Jesus fala muitas vezes, né? Meu reino não é desse mundo, o reino de Deus está entre vós. E o reino de Deus sendo a própria presença de Deus no meio de nós, porque aonde Deus reina, ali é o reino de Deus. Por isso que muitas vezes na oração ele fala: venha a nós o teu reino, se manifeste esse reino no meio de nós. Então quanto mais a gente imprimir a partir da prática da palavra de Deus, a partir da invocação do Espírito Santo entre nós, a manifestação desse reino, tanto mais nós vamos viver parte dessas promessas e já vamos estar vivendo um pedacinho do céu. Mas não representa, realmente eu entendo que não é ainda plenamente como poderia ser, ou como deverá ser, ou como poderia ser também no céu, no novo céu e na nova terra. Mas para você e para nós o importante é entender que essas imagens espirituais são fortíssimas e não podem ser ignoradas. Uma salvação pela graça, um convite enviado para você e para todas as nações, para que você aceite participar desse banquete do reino de Deus, no reino de Deus onde o Messias veio e o Messias nos recebe, o Messias que morreu por nós e pagou esse preço para ter um relacionamento conosco. Agora, apesar dessa ideia de que no Antigo Testamento está totalmente afinado com a obra de Cristo, e isso já é maravilhoso da gente perceber, tu não acha não maravilhoso? Você vê uma pessoa falando 400 anos antes de coisas que se realizam assim praticamente do mesmo jeito no Novo Testamento, ou o Novo Testamento dá uma nova visão sobre o que ele queria dizer, e ao mesmo tempo, sabe, a gente percebe como eles sabiam do que ia ser manifesto e de como Jesus fala muito deles, do que eles disseram. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, não quer dizer que a gente já saiba tudo agora não, parece que cada vez que a gente entra no texto, novas coisas a gente descobre, novas coisas a gente acha legal, a gente se conecta, e cada época do mundo vê um pedacinho de coisas que a gente não viu agora. E pode ser que amanhã novas pessoas que nasceram tenham outra capacidade intelectual, se aproximem disso e venham outras conexões que a gente não veja. Mas o importante é entender, Jesus Cristo veio, nos salvou do pecado, morreu pelos nossos pecados e nos convida a essa vida com ele nesse grande banquete. Mas há uma subcamada aqui de discurso que está acontecendo nesse início e que vai percorrer até o final e que a gente não conversou. E talvez eu queira voltar para os 3 primeiros versos para a gente poder ressaltar essa segunda camada de interpretação de algumas outras coisas que está correndo aqui que a gente ainda passou por cima. Veja só o que diz no verso 1 de novo. Vou olhar por outra ótica agora, por isso que eu preciso que você se relembre comigo. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham,
Comprem e comam. Venham, compram vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Existe outra imagem muito forte sendo revelada nesse texto e também na Bíblia toda, a imagem de água e de comida, de bebida e de pão. São imagens fortíssimas e tem a ver com saciedade. Por que comprar comida que não satisfaz? Por que trabalhar e gastar com coisas que não são boas, né? Por que você não se delicia na verdadeira comida? Não aceita esse convite de coisas boas, o convite de Deus, o convite para estar sentado na mesa de Deus? Ele está falando de um povo rebelde, de um povo pecador, de um povo de coração cobiçoso, de uma carne na nossa alma, da nossa cobiça, da ambição humana que nunca se satisfaz. E por isso que ela não converte o seu coração, não salva a sua alma, não se apresenta nesse reino de Deus, não aceita o projeto de Deus para a sua vida. Porque esse povo chegou nessa situação por causa do pecado. E assim como nós também chegamos numa situação de destruição por causa dessa nossa carne interna, desse velho homem, dessa cobiça, desse homem destruidor, desse predador que existe dentro de nós. Isso nos faz viver longe da presença de Deus, longe dos propósitos que Deus tem para nós. Existe um buraco aqui, uma ausência de Deus no coração do homem, porque Deus é eterno. Imagine você retirar a eternidade de dentro de nós. O que vai existir no coração do homem? Uma eterna e grandiosa e infinita insaciedade. Então um homem vai tomar água e vai voltar a ter sede. Ele vai comer pão e vai voltar a ter fome. E isso, o pão e a água, representam todas as ambições e os sentimentos humanos. Nesse sentido, você percebe que no Novo Testamento, Jesus trabalha muitos conceitos de pão e de água, por causa dessa ideia da insatisfação e desse banquete que ele oferece. Eu quero trazer só 2 versos que estão no mesmo capítulo de João, capítulo 4, para você entender como Jesus trabalhou essas imagens. Diz assim, João capítulo 4, no verso 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mais à frente em João capítulo 4, no verso 32 e 34, ele diz assim: mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus está revelando que os símbolos da água e da comida eles são mais profundos do que a gente imagina. A água é o símbolo do Espírito Santo, e quando ele oferece para a mulher samaritana essa água da vida, essa água viva, essa fonte a jorrar no nosso coração para a eternidade, ele está falando de uma conversão profunda e a vinda do Espírito Santo habitar em nosso coração e a gente se tornar templo de Deus. A ausência de Deus é que causa essa insaciedade tremenda, essa cobiça, essa ambição autodestruidora. Mas a presença do rio de Deus, da presença de Deus, da eternidade de Deus, ele é capaz de preencher nosso coração de forma tão plena que ele cessa a nossa fome e ainda transborda para que a gente possa abençoar todos à nossa volta. Mas veja, isso não é uma coisa também muito mágica, não é uma coisa assim, aceitei Jesus e pronto, estou satisfeito, acabou minha ambição, meu velho homem morreu. E aí por isso que você vai ver a segunda imagem, é de que ele diz, olha, minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Sim, eu tenho o Espírito Santo, mas eu preciso também botar essa fé em ação e começar a viver segundo esses novos princípios que eu recebi e fazer a vontade de Deus. E na Bíblia você vai perceber então essa ideia de que nós devemos convergir a nossa vontade, nossos antigos caminhos para esse caminho novo, essa vontade nova de Deus. Antigamente eu andava segundo a minha própria vontade, mas agora com essa vida convertida, com essa vida no reino, eu passo a querer viver segundo a vontade de Deus. E a minha comida, meu alimento, se eu me aproximo dessa mesa, desse banquete, a comida verdadeira que eu estou comendo é querer fazer e de fato fazer a vontade de Deus.
E aí sim, talvez a gente perceba, como é que eu vou viver o bom de Deus? Como é que eu vou viver o bom dessa terra? Como é que eu vou viver o reino de Deus se manifestando no meio de nós? É apenas de forma mágica? É apenas aceitando o convite? É apenas dizendo, Deus, eu quero que você me dê água e me dê bebida e eu vou comer aqui e tudo vai ser melhor e amanhã de forma mágica a sua vida é maravilhosa? O que talvez você esteja entendendo nesse processo é que esse convite é um convite à mudança de vida. É um convite à mudança do núcleo dos seus sentimentos. Se antes você andava por uma sede insaciável, agora você vai andar segundo o princípio do reino de Deus e pela presença do Espírito Santo. Se antes você andava pela sua própria vontade e seus próprios caminhos, agora você vai reconstruir sua vida segundo a vontade e os princípios de Deus. E essa nova conduta, essa nova vivência, essa nova presença agindo em você e através de você, vai produzir em você e através de você um reino de Deus, uma manifestação do reino de Deus. Então você vê na Bíblia, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É forma mágica de novo? Não. Porque quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, eu começo a manifestar esse reino, essa justiça aqui na terra, e isso produz prosperidade, amizade, reconciliação, amor, paz, longanimidade, produz várias coisas boas e eu começo a viver um sinal e um pedacinho desse reino de Deus. Veja que essas imagens que eu estou falando parecem um pouco desconectadas aqui do começo do texto, porque elas são fortes, Falar da presença do Espírito Santo, falar da fazer a vontade de Deus, embora você percebe que ele está falando de ter vida, salvar sua alma, embora você fala sobre ser saciado, mas no restante do texto apresentado, no capítulo 55 de Isaías, você percebe que talvez Isaías estivesse falando exatamente disso que eu estou falando com vocês, dessas imagens de uma sede eterna, de um caminho errado, de um pecado, de uma transformação de vida, de andar segundo a vontade de Deus. E quando eu ando segundo essa vontade, eu manifesto esse reino no meio de nós, eu manifesto a prosperidade e a paz. Veja só que você vai ler comigo, você vai perceber como a gente está falando da mesma coisa. Olha só, verso 6. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Agora preste atenção nessa frase. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Veja se não é exatamente isso que nós estamos conversando. Quem é que está se aproximando do banquete, ou quem é que está recebendo o convite desse banquete? O homem mau, o homem ímpio, o homem de coração ruim, de pensamentos ruins. Aí ele está dizendo, olha, deixa o homem esses pensamentos, deixa essas práticas, deixa esses antigos caminhos. Por quê? Você está trilhando um caminho de pecado e de destruição. E de onde vêm essas ações? Vêm dos seus pensamentos. Então, no núcleo do seu coração e dos seus pensamentos, existem princípios ruins, existe um pecado, existe a cobiça, existe aquilo que faz você andar por esses caminhos torpes. Então, você está sendo convidado para chegar na mesa de Deus. E você vai receber a graça e você vai receber o perdão. Por que não diz aqui, diz assim... Olha, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Então está falando de misericórdia, de perdão e está falando de graça. Então você vai aqui, você vai chegar para a salvação. Você vai chegar diante de Deus para receber o perdão dos pecados. E você deve se arrepender do seu antigo caminho, dos seus antigos pensamentos, da sua antiga comida e da sua antiga água. E a partir desse arrependimento, o que você deve fazer? Começar a andar segundo os pensamentos de Deus, que são mais altos que os seus pensamentos, pelos caminhos de Deus, que são mais altos do que os seus caminhos. Está dizendo o que o texto? Troque todo o conjunto de pensamentos que você tem pelos pensamentos do alto. Troque esse caminho torpe que você andava pelos caminhos de Deus. Ou seja, você vai viver agora um novo conjunto de princípios, um novo conjunto de caminhos que vão frutificar na sua vida uma nova realidade, uma manifestação do reino, e aí você vai poder viver em paz.
Entendeu? Então, não é só chegar e comer a bebida, não é beber a bebida e comer a comida, não é só ser convidado, mas é ser convidado a uma mudança de vida. Não é ser convidado para ficar como era antes e viver como era antes, é ser convidado para uma nova realidade. E aí você vai perceber, quando eu fizer isso, a minha vida vai mudar? Quando eu começar a andar segundo esses pensamentos do alto, o que é que vai se manifestar na minha história? Como é que esse pedacinho do reino de Deus vai transformar o meu coração e a minha vida e todos os que estão à minha volta? E aí a gente pode ler mais um pedacinho do texto. Lembra que nós estamos falando de um pensamento que vem do alto para baixo e aqui causa transformações na sua vida, no seu caminho, na sua história. E ele vai fazer uma analogia com a chuva que cai do céu para transformar também a terra. Veja só como diz no verso 10. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Vocês sairão em júbilos e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar de espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Você viu que coisa preciosa? A água, a neve desce, né? Desce assim para a terra, tá aqui descendo. Aí ela vai regando tudo e vai deixando tudo florido e vai dando semente, as árvores vão crescendo e vão dando fruto e vai dando alimentação, vai formando pão. Aí tá falando de pão no começo, não foi? Venha comer o pão, né? De onde veio esse pão? Veio da água, da agricultura e tudo, e criou as coisas pra gente comer, pra gente beber. Então, assim como você tá entendendo, o símbolo do pão verdadeiro, farinha, e a água que vem e faz esse pão brotar e florescer, esse trigo, né? Então entenda que você agora está aprendendo por essa associação, por essa ilustração, que a sua vida andou por caminhos ruins por causa de princípios ruins no seu coração, de princípios ruins nos seus pensamentos. Mas se você trocar esses princípios ruins que levaram você para a destruição pelos pensamentos do alto, será igual essa chuva. Esse pensamento do alto vai invadir a vida de vocês e vai produzir frutos de justiça e transformação, e vocês vão viver o quê? Em paz. E vocês serão protegidos, e vocês serão testemunhas do Senhor, e vocês serão um projeto que Deus tinha para vocês serem, porque a minha palavra vai produzir em vocês aquilo que eu quero que produza. E Deus vai produzir o quê? Paz, longanimidade, perdão, amor, reconstrução, reconciliação, tudo que é bom e muita prosperidade para você, para o seu coração, para a sua família e no futuro uma vida eterna, uma ressurreição dos mortos, um corpo incorruptível, sabe? A ausência de choro, de lágrimas, de coisas ruins. Deus tem maravilhosas promessas para nós e tudo começa quando a gente deixa de andar pelos nossos próprios caminhos, as nossas próprias vontades e começamos a internalizar esse princípio do reino que vem de cima e que ele é capaz de produzir em nossa vida grandes transformações e prosperidades. E se você substituir os seus pensamentos ruins pela palavra de Deus, ela vai fazer aquilo que ela pretende fazer, o propósito pela qual ela foi enviada. E quem sabe você não será um homem segundo o coração de Deus, que estará no centro do propósito de Deus, realizando a obra que Deus lhe deu, sendo aquele homem valoroso que recebeu 2 talentos e multiplicou para 4, que recebeu 5 talentos e multiplicou para 10. E Deus vai falar: servo bom e fiel, vem aqui, senta aqui comigo na minha mesa, vamos comer um banquete bom, porque você fez exatamente o que eu queria que você tivesse feito, porque você recebeu essa palavra, internalizou e colocou ela em prática. Quanta coisa boa a gente viu em Isaías 55. Minha palavra para você é o seguinte: existe um convite para você aberto, uma carta de Deus para participar de um casamento dizendo que tem bebida e comida grátis. É um convite dizendo: eu estou pronto para me reconciliar com você, amigo.
Mas você precisa entender que você é pecador, que você andou por caminhos ruins, caminhos de destruição, e esses caminhos que estão destruindo a sua vida. Essa comida que você bebe, essa ambição desenfreada, essa cobiça que está vivendo no seu coração livre, fazendo o que ela quer, tem destruído a sua vida. E esse convite diz, vamos mudar esses pensamentos, vamos mudar esse caminho, vamos comer de uma nova bebida, vamos beber de uma nova bebida e comer de uma nova comida, de um novo princípio. E aí quando você entrar nesse banquete, você vai perceber que a sua vida vai mudar e as coisas que você faz serão transformadas. E quem sabe você não vai viver os melhores anos da sua vida a partir de agora. A minha fé para você é essa. Está vivendo uma vida difícil, uma vida complicada, uma vida que você não tem alegria? Por que não experimentar viver pelos princípios de Deus, segundo a vontade de Deus na sua vida? Quem sabe você não vai ver que você estava andando de uma situação tão difícil por causa de um coração cobiçoso e não vai transformar isso, e não vai viver dias melhores? Meu convite, a minha fé, a minha esperança para você é essa. Por quê? Porque eu vivo isso. Porque eu conheço pessoas que vivem isso. Porque eu confio e acredito nessa palavra. Essa palavra é uma palavra de fé. Não estou pregando para você ciência, não estou pregando para você autoajuda, não estou dizendo que aqui é fórmula mágica que você faz e acontece. Eu estou dizendo o seguinte, há uma palavra de fé. Eu acredito nela pela fé, porque eu conheci Deus no meu coração, porque eu acredito em Jesus Cristo como Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e vem habitar o Espírito Santo dentro de mim para frutificar essa fé. E porque eu acredito nisso, ela se manifesta. Por isso, amigo, acredite. Coloque a sua fé em ação, internalize essa fé no seu coração que você vai ver grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida. Receba em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, amanhã tem mais vídeo, eu não posso gastar tudo num vídeo só. Amanhã tem mais coisa pra gente conversar, volte aqui amanhã e olha, se o irmão quiser me abençoar, não se constrange. Faça através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. Que Deus abençoe você profundamente. Não esquece de dar aquele like e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Aqui em cima vai estar uma playlist com uns 40 vídeos. Enquanto eu vou lançando, eu vou colocando nessa playlist. Você vai dar uma olhada lá para ver se perdeu algum e se quer dar uma revisada em algum que você já assistiu. Até amanhã.